Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Infelizmente não deu, né? Cara, a gente torceu bastante para ter um brasileirinho na final, mas não rolou. E, cara, é incrível como eu, eu até comentei isso quando eu falava da eliminação do Palmeiras para este Chelsea, como a zica dos rivais pega, né? Porque olha aquele gol que o Palmeiras tomou, um gol que é um gol de uma pitada razoável de azar. A gente teve nesse jogo do Fluminense o, o, o Cucurella tirando uma bola do Hércules em cima da linha. Tava em cima da linha, hein? A pontinha da bola, a bordinha da bola passou da linha ali. Então tirou em cima da linha. É... Pô, teve um pênalti foi anulado. Então eu falo, cara, a zica dos rivais ela pega e ela pega bem, hein? E o Chelsea aproveitou. Brincadeiras à parte, óbvio, não tô aqui querendo desmerecer a qualidade do Chelsea. É uma excelente equipe. A gente já falou sobre isso. Eu fico com a mesma opinião que eu emiti ao longo da Copa do Mundo. Esse Chelsea é uma excelente equipe, tem jogadores muito diferentes, né? Num nível que a gente é difícil ver no futebol brasileiro, mas não tem nada demais. Como conjunto, é uma equipe que não tem nada demais. Ela não tem nada demais assim. Ela tranquilamente brigaria ali por títulos e G4 aqui no nosso campeonato nacional, mas até por conta dos jogadores diferenciados que tem, o João Pedro é prova disso. Só que é um adversário acessível. O Fluminense pegando equipes da elite do nosso futebol, do futebol sul-americano, encararia o mesmo nível de dificuldade. E como eu falei, teve os seus momentos na partida. Apesar de ter tomado gol, e um golaço, aliás, do João Pedro, difícil pô, ali, você vai falar que foi um erro de marcação? O Thiago Silva tirou aquela bola, e aí não tinha ninguém na cobertura, e o cara dá um chute daquele, cara. E depois o Fluminense foi buscar, ainda bem organizado, depois virou uma bagunça. Aí o Renato começa a colocar um monte de atacante e vira uma bagunça. E aí eu achei um erro do Renato, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vai para cima, tenta construir da melhor forma possível. Chelsea tentando ficar com a bola ainda, mas falei, o lance do Hércules, o Cucurella, o time em cima da bola. Depois o juiz marca o pênalti, vai revisar, anula o pênalti. Então teve os seus momentos de repente buscar uma reação, mas é uma pitada de azar. E quando vem azar, a gente falei, pô, muita zica dos rivais, não tem jeito, né? E você pega um time de muita qualidade como o Chelsea. É um time que você não pode errar. Se você encara eu tô citando aqui constantemente, se você encara o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, são equipes que você não pode errar. Se você errar, elas têm jogadores que têm qualidade para pôr a bola para dentro. Então, se você cometer esse erro, o Botafogo Botafogo não sei, perdeu o Igor Jesus, o Palmeiras perdeu o Estevão, mas é, são equipes que pela qualidade, né, e isso necessariamente é sinônimo de contratações de peso, você não pode cometer erros. E o Fluminense cometeu alguns erros que custaram a partida. E depois, como eu falei, até para tentar buscar o resultado, o Renato ele começa a atacar, a colocar atacantes no time. Eu achei uma jogada muito desnecessária, porque o Fluminense, até quando o pênalti anulado, o Fluminense não estava tão mal, voltou muito mal no segundo tempo. Mas aí eu acho que era uma questão de ajuste, porque fez uma reta final de primeiro tempo muito boa. E começa o segundo tempo, ninguém substitui ninguém, e o Chelsea volta com uma pegada mais intensa, pressionando mais o Fluminense. Falei, pô, se o Fluminense, na teoria, o melhor Fluminense está sendo amassado pelo Chelsea, não faz sentido você ficar colocando mais atacantes e desestabilizar ainda mais a equipe defensivamente. Claro que o gol acabou saindo mais uma vez um lance de muita felicidade do João Pedro, onde toda a equipe do Fluminense estava focado no ataque. Mas como era 1-0 apenas, eu achei que foi uma atitude de desespero do Renato Portaluppi, né? E eu achei um erro ali. Ali eu acho que ele sacrificou, de repente, a busca pelo empate, porque se perde muita criação, abre muito espaço para o adversário.
construir jogadas, buscar esse gol e mais uma vez num erro os caras ampliam mais o placar e aí fica mais difícil ainda, né? Aí se tornou uma missão impossível. Então acho que ainda quando tava no 1-0, podia se ter aquela cautela de, cara, um gol aqui leva a gente para prorrogação e tinha o segundo tempo todo pela frente ainda. Tava muito cedo para qualquer tipo de desespero, mas o time tava afobado mesmo. Você vê na postura do Fluminense, o Aras, que tá aí na imagem, por exemplo, o Aras, ele não apareceu muito no jogo. Então você vê que, assim, obviamente bem marcado, porque o Chelsea não é bobo, sabe que o cara é o melhor jogador, mas também um pouquinho apagado, o time também muito nervoso, sentiu o time, quando toma o gol, vai buscar a reação, quase chega no empate com o Hércules, com a penalidade do Chalobah, né? E aí isso é pênalti totalmente interpretativo, vocês interpretem como quiser. Minha opinião é que não é pênalti um lance como esse, mas não discordo de quem diz que é pênalti, não discordo, eu não acho que é uma parada polêmica, eu só acho que assim, é interpretativo e o árbitro viu isso com a bola rolando. Eu acho que, né, tem aquela coisa de você, com a bola rolando na velocidade normal, ele tendo a percepção dos jogadores em campo, ele viu uma coisa, e ele viu que de repente aquela bola pudesse sobrar para um jogador do Fluminense, e por ter batido no braço do Chalobah, essa jogada não se concretizou num lance de mais perigo a favor do Fluminense. E por isso ele marcou o pênalti ali no instinto. Eu acho que essas interpretações elas têm que entrar em cena. E nesse caso, voltou-se atrás. Como eu falei, eu não acho que. Para mim não é pênalti, mas essa é a minha opinião. Ele estava com o braço bem próximo do corpo, ele estava até tentando tirar o braço. Eu sempre falo que o sem querer também é o pênalti, mas essa é a minha interpretação. Quem teve a interpretação de foi pênalti, e eu, como eu falei, eu contextualizei aqui, eu expliquei. E eu concordo, eu não discordo de quem acha que foi pênalti. O Renato, inclusive, acha que foi pênalti. Então, o Renato Gaúcho. Então, assim, eu não acho que foi um erro bizonho e crasso. Eu só acho que, assim, o juiz, com a bola rolando na velocidade normal, ele percebe. Ele tem percepções que na câmera lenta você perde, né? Que é a intensidade do jogo, a intensidade do game, aquela sensação de iminência, né? De que um lance de mais perigo possa acontecer, uma bola que possa sobrar, e aí naquele feeling ele apita. Então esse feeling não pode ser descartado. Essa é a grande questão que a gente levanta sempre quando se avalia um lance de árbitro de vídeo. E eu acho que nesse caso poderia valer a interpretação do juiz dentro de campo, mas o árbitro achou por bem marcar, né? Até porque era um europeu em campo, um erro bizarro de marcação nessa altura da Copa do Mundo seria algo que os jornais ingleses iam noticiar, que a imprensa internacional ia noticiar. Então os caras ali, eu acho que meio que pipocaram, não deixaram valer a decisão do juiz de campo e chamaram. E aí na câmera lenta, que eu falei, é a interpretação que eu tive. Ele estava com o braço próximo ao corpo, estava tentando tirar o braço e meio que no susto a bola bateu no braço dele. Não tem como ele tirar o braço. Tem quem fala, não tem como. Eu acho que tem como ele deixar o braço colado ao corpo, mais colado ao corpo. Tem gente que fica seguro. Tem gente, aliás, que quando tá na grande, tem zagueiro experiente. Você pode reparar, o Thiago Silva, a bola nunca bate no braço dele. E se bate, ele tá sempre com o braço exatamente colado ao corpo. Essa do Chalobah, o braço não está totalmente colado ao corpo. Tá bem próximo e, como eu falei, ele tá tentando tirar o braço, mas ele não está totalmente colado ao corpo. Quando o cara, ele tem a noção do espaço, ele tem a noção do perigo, ele fica com uma mão segurando a outra para ele ficar com o braço bem colado ao corpo, né? Não tem como você tirar o braço, mas tem como você minimizar esta área de contato. E de repente, para quem entendeu que foi pênalti, eu não discordo. Mas, enfim, não foi um Fluminense com aquele espírito que a gente viu nos últimos jogos, né? Especialmente o jogo contra a Inter, contra o Al Hilal. Me parecia um time um pouquinho cansado, e não só cansado fisicamente, mas um time cansado mentalmente também. Então, assim, você vê que o time, o calor pegando. Ah, mas teve tempo de descanso, óbvio que teve, mas você vê que o time tá com um certo desgaste. E sentiu, eu acho que sentiu uma série de fatores que pesaram para que a decisão acontecesse dessa forma. O Chelsea, obviamente, ele é melhor, mas é o que falei,
É um duelo acessível. O Fluminense encarou o Borussia Dortmund, para mim que é melhor, e jogou muito melhor que o Borussia. Encarou a Inter de Milão, que a Inter é melhor e o Fluminense foi muito melhor no jogo. O Al Hilal a mesma coisa, é um time melhor também. E o Fluminense bateu nos caras e foi melhor também. Então, assim, o Chelsea é uma equipe melhor e eu acho que, até pelo que a gente viu no jogo contra o Palmeiras, e especialmente contra o Flamengo, era um adversário acessível. Dá para o Fluminense, de repente, ter vendido um pouco mais caro, poderia até ter jogado melhor, mas eu acho que são uma série de fatores. No segundo tempo, ainda muito cedo, o Renato começa a fazer as substituições, ele perde ele perde o meio-campo, ele perde a solidez defensiva, que já estava muito questionável, mas ele perdeu totalmente esse controle. O Ares não estava no jogo, o time para mim estava cansado, estava pesado, estava sentindo a sequência, estava sentindo o calor e, e muito nervoso, muito ansioso para conseguir buscar um gol de empate que não havia ansiedade. Se você faz um gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, você está no game, o jogo vai para prorrogação. Então eu achei que o time se afobou e se desesperou muito cedo, infelizmente. E como eu falei, a tristeza que a gente fica, essa sensação de vazio que dá, é porque era um adversário possível. Não era assim, que eu até comentava ontem, se de repente pega um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City, você ficaria com uma sensação de, cara, fizemos o que foi possível, competimos e é isso, cara. Vamos embora para casa feliz por ter enfrentado uma grande equipe do continente europeu. Não que o Chelsea não seja. O Chelsea é uma grande equipe também, mas é que hoje, né, o nível do Chelsea ele é acessível. Eu acho que eu falei ontem e repito, eu banco o que eu falei. Para mim, o Chelsea é pior que o Flamengo e o Chelsea é do mesmo nível do Palmeiras. Equipes que o Fluminense tranquilamente bate de frente aqui no futebol brasileiro e é competitivo contra essas equipes. Então, a sensação de mais, acho que assim, de mais vazio que dá é essa. No caso do Palmeiras, que a gente já tinha falado antes, era porque é um adversário do mesmo nível, e no caso do Fluminense, eles podem até ser melhores, mas o Fluminense sabe jogar contra adversários assim. Ele enfrenta adversários assim no Brasil. Não é, é diferente e eu comentava ontem, desculpa ficar sempre pegando o que eu tava falando ontem, mas eu comentava ontem, é diferente de você, ontem, anteontem, eu não lembro, era diferente você pegar um Manchester, um Bayern, um PSG, que são equipes que marcam em cima e ficam pressionando o tempo inteiro e deixam espaço naturalmente na retaguarda, porque eles estão sempre avançando as linhas, estão sempre marcando alto para tentar acabar com o jogo rápido. Esse é um tipo de jogo que é incomum aqui na América do Sul. Então é um adversário realmente muito mais complicado de lidar. A forma como o Chelsea joga é muito mais próximo do que a gente que encontra aqui. Claro que tem jogadores diferentes, como o Palmer, que está aí na imagem, o Dela, o pivô que o Dela faz é incrível, né? O cara também enche o saco dos zagueiros. O Cucurella é um negócio absurdo, não tem um cara desse nível no nosso futebol. O João Pedro, então, nem se fala, é um negócio que é extraterrestre esse cidadão. Então, individualmente são coisas que a gente não vê no Brasil também. Talvez veja, mas é muito raro. Mas como conjunto é muito acessível. E a tristeza que fica, a sensação meio que de vazio é essa, né? De que dava para ter encarado esse adversário e dava para ter passado. Infelizmente fica pelo caminho, 2-0 e eu acho que, cara, o melhor brasileiro da competição tá entre as melhores equipes do planeta. Aí vão falar, mas não enfrentou fulano e não enfrentou ciclano. Gente, isso aí é papo de, de, de quem não, de repente não aceitou a derrota. Cara, o chaveamento é assim, cara. Chaveamento é assim. Você pode pegar adversários mais fracos, pode pegar adversários mais fortes. Mas fato é que, por ter chegado nesse ponto da competição, o Fluminense é uma das 4 melhores equipes do planeta hoje, né? Então, cara, eu acho que é motivo claro que de tristeza, eu tô aqui ainda digerindo, mas é de orgulho também, de uma equipe que chegou no Mundial, como talvez a quarta força do futebol brasileiro, né? E para mim, chegou no Mundial como a quarta força das equipes brasileiras que foram. E isso não é demérito, isso não é desrespeito, é a verdade, é pelo investimento que os outros fizeram. E só que saiu com um saldo mais positivo que de todo mundo, né? De como conjunto, como se enriqueceu, como se fortaleceu. Obviamente que tem que
tem que ver o que vai acontecer. Eu não sei se o Arias vai continuar. Muito se falou sobre isso ontem nos programas esportivos. Espero que ele continue. Um cara que. Ele tem a cara do Fluminense, né? E é muito triste, cara. Assim, pô, agora lembrando. Pô, depois do jogo, a Bárbara Coelho da Casa TV foi conversar com ele e ele não conseguia nem falar, cara. Ele muito, assim, pedindo desculpas, cara. Pô, Arias, é brincadeira você pedir desculpa, mano. Assim, é um negócio que. Pô, fico até emocionado aqui porque não tem nem motivo do Arias pedir desculpa, cara. E ele pedindo desculpa ali, não conseguia falar, gaguejando, porque ele tava muito triste mesmo, tava muito decepcionado. E ele queria ter entregue esse presente pro torcedor, para ele mesmo, para os torcedores também, ele que é um torcedor também. E, e muito emocionado e pedindo desculpa, cara. Cara, quem tem que pedir desculpa pra você é nós, cara. Não é você que tem que pedir desculpa, mano, porque muitas vezes a gente que comenta futebol, a gente não te deu o devido valor, cara. O que você fez nessa Copa do Mundo é um negócio absolutamente maluco, cara. Assim, é um negócio que, entre todas as equipes brasileiras, para mim, o Arias foi o melhor de todos, né? O Arias tem outros tantos jogadores que se destacaram, mas o Arias, para mim, e dois colombianos, né? No Palmeiras tem o Richard Rios, e o Arias, para mim, foi o melhor. Essa talvez tenha sido a pior partida do Arias. Então eu falava, até brincava que, para mim, até esse jogo, até antes do jogo do Chelsea, o Arias tinha sido o melhor jogador da competição. Pela regularidade, não por ser o melhor tecnicamente, o mais refinado, o mais diferente, mas pela regularidade. Para mim, o Arias tinha sido o melhor jogador até aquele momento. Essa partida, para mim, foi a pior dele na competição e é curioso que a gente fala que o Arias é o coração dessa equipe e de fato é. Como ele não estava bem no jogo, a equipe não funcionou bem também. E isso eu acho que foi um dos motivos que contribuíram, mas, cara, não é culpa dele. Ele não é ele que tem que fazer isso sozinho, mas meio que acabou, em alguns jogos, meio que acabou sendo isso. A equipe foi junto com ele. E nessa partida, claro, é difícil você estar bem em todos os jogos. É difícil, às vezes a emoção bate forte, a ansiedade bate forte. Então, cara, assim, você não precisa pedir desculpa. Aliás, a gente tem que pedir desculpa porque às vezes a gente não enaltece tanto quanto deveria, não engrandece o cara tanto quanto deveria. E você é um gigante, cara. Você, de todas, repito, minha opinião, tá? Você não precisa concordar. Mas de todas as equipes brasileiras na competição, e a gente pode estender até o quartas de final, pelo menos, até quartas de final, para mim, você, John Arias, você foi o melhor jogador da competição, até as quartas de final, de todo o campeonato, não tô aqui falando só dos brasileiros não, de todo o campeonato, somando todo mundo, você, John Arias, para mim, foi o melhor jogador da Copa do Mundo até as quartas de final, né, semifinal, beleza, ficou um saldo aí, mas por tudo que você fez, por tudo que ajudou, cara, obrigado. Obrigado por ter nos proporcionado esses grandes momentos que a gente vai carregar na memória aqui com bastante carinho, tá? É isso, gente. Chelsea avança. E eu não duvido nada que esse Chelsea seja campeão, viu? Começou mal, foi comendo pelas beiradas, passou um aqui, passou um ali, passou um lá, passou um cá. Chega na final, vai pegar uma pedreiraça na final, seja Real Madrid, seja PSG. Mas o Chelsea sabe jogar contra essas equipes também, viu? Pode ser pior, mas eles sabem jogar com essas equipes. Duvido nada que o Chelsea termine como campeão mundial e o torcedorzinho do Chelsea tá fazendo a festa, tá? Galera tá comparecendo. Bom, encerra-se a campanha do Fluminense, premiação de 331 milhões de reais. Eu vi notícias aí que o Leão, o imposto de renda, pode comer aí até 40% desse valor. Negócio surreal, é absurdo, né? Eu fico chateado. É claro que isso tá dentro das nossas regras fiscais, mas a gente fica chateado porque você vê, é dinheiro de aposentado que some sem permissão, né? Sem autorização dos aposentados, é golpe aqui, é ataque hacker lá, mas aí de todo mundo que ganha o dinheiro de forma legal, digamos assim, de forma idônea, pô, o leão vai lá e come um pedaço desse tamanho, né? Claro, eu concordo que tem que ter uma cobrança, né? Eu sou da linha que, pô, não tem jeito, o governo tem que pegar uma parcela. Eu concordo com isso, mas 40% desse valor é absurdo.
É um negócio surreal. Até 30%, falou entre 30% e 40%. Até 30% eu acho um negócio absurdo. Porque, como eu falei, o governo gasta muito mal a grana pública. Não que o Fluminense vai gastar bem, mas pode até gastar muito mal também. Mas é que eu falo, mas é dinheiro do Fluminense, não é dinheiro do governo. O governo tem por obrigação zelar pelo bem-estar da população e gastar bem os recursos públicos. E gasta muito mal, aliás. E gasta muito mal. Agora, o clube pode gastar muito mal também, mas o dinheiro é do clube. E aí tá na decisão do clube tomar essa decisão de gastar bem, como é que vai investir esse valor, se vai quitar dívidas, se vai investir em contratações, aí é uma questão do clube. Né? É aquela que o governo não tem escolha de gastar mal o dinheiro, o governo precisa gastar bem o dinheiro e gasta muito mal. Né? A obrigação do governo, do Estado, é gastar bem o dinheiro público, mas gasta-se muito mal. Então, essa grana aqui deveria caber ao Fluminense, gastar bem ou gastar mal. Mas, enfim, né, como eu falei, eu entendo que o governo tem que recolher. É normal isso aqui faz parte de qualquer país. Eu só acho que de 30% a 40%, até 20% eu acho muito já. Até 20% eu, sinceramente, acho muito. Mas, enfim, né, vamos ver se falou que o pessoal ia tentar ver se dá para minimizar. Eu acho que dá, só conversar legal e eu acho que dá para minimizar ali, buscar entender a legislação, enfim, ó, premiação aqui, ó. 15,2 milhões pela participação, e aí mais 2 milhões por vitória, 1 milhão por empate, oitavas de final, 7,5 milhões, quartas de final, 13,1 milhões, chegou até a semifinal, 21 milhões, e aí, esse aqui já está fora do alcance, né? Mas o vice vai ganhar 30 milhões de dólares e o campeão 40 milhões de dólares. É realmente muita grana, né? As equipes brasileiras fizeram uma bela receita nesse Mundial de Clubes. Sobre o Renato, que eu falei, diz que a responsabilidade aumentou, óbvio, né? Porque chegando, tá entre as 4 melhores equipes do planeta hoje, né? Não pelo ranking, mas pela Copa do Mundo. O Fluminense é hoje uma das 4 melhores equipes do planeta e chegou à semifinal invicto. E como eu falei, a gente citou o jogo contra o Borussia, o Fluminense foi muito superior ao Borussia, muito. Passou um perrenguezinho com o Mamelodi, mas ok. Contra o San, cometeu alguns vacilos, mas se recuperou. Aí contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal, só deu fusão. O Fluminense jogou muito mais que os adversários, na minha opinião, né? Dentro da estratégia do jogo. Sem dúvida alguma, a gente sai de cabeça erguida por tudo que fizemos nesse Mundial. Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma equipe muito qualificada. Tentamos, sofremos o primeiro gol. Eles fizeram o segundo depois. E isso deu uma tranquilidade para eles. E como eu falei, acho que o Fluminense se desesperou também. Ainda no 1-0 já estava meio desesperado. E um desespero que eu achei muito desnecessário. Dá para ter segurado um pouquinho mais, retrancado um pouquinho mais. Apostado nesse gol aí que poderia vir nos minutos finais, de repente. Não precisa ter pressa. Nós vamos ser mais cobrados ainda, somos cobrados diariamente. Por essa campanha, o torcedor se animou, se alegrou e vai querer as mesmas apresentações. É difícil motivar o grupo que estava jogando para o mundo todo. Mas essa parte vou trabalhar bastante com os jogadores. Nossa responsabilidade aumentou por chegarmos à semifinal, mas agora vamos voltar ao Brasil, dar 2, 3 dias de folga para todo mundo recuperar. Todo mundo está precisando disso. Estamos há um mês aqui fora. Na volta, provavelmente na segunda-feira, vou ter esse papo com o grupo e provamos que temos condições de voltar ao Brasil e brigarmos. O Renato provou que ele é um excelente treinador, que ele tem a capacidade de entender o game, de propor um jogo diferente de acordo com o adversário. Ele mostrou uma versatilidade que eu confesso a vocês, eu nunca tinha visto nos trabalhos do Renato, né? Sempre trabalhou muito bem, na minha opinião, mas essa versatilidade de se adaptar ao adversário, eu confesso que eu nunca tinha visto no trabalho do Renato. Fez uma Copa do Mundo assim de gala, na minha opinião. E ele fala de um ponto aqui que é muito importante, e um dos pontos que a gente sempre exalta o trabalho do Abel, que é a mobilização, né? Para você sempre tá bem mentalmente para a sequência de jogos. E é muito difícil mesmo, cara. Assim, é difícil motivar o grupo. Toda semana tem jogo. Como é que você vai ficar motivando sempre, né? Talvez nos campeonatos de mata,
o Fluminense consiga aí uma sorte interessante, né? Uma trajetória interessante. Eu acho que sim. Precisa saber motivar o elenco. Não sei também como é que o elenco vai estar mentalmente após essa eliminação também, porque a sensação que passa por todas as coletivas que a gente viu é que o time ficou muito abatido, porque havia essa sensação de que dava. E a gente também, né? A gente aqui que torceu, fica com esse abatimento, porque a gente fica com a sensação de que realmente dava, né? Bom, jornal enaltece o Flu e diz que o pênalti anulado contra o Chelsea atrapalhou a reação. Péssima decisão do árbitro, hein? O Diário Marca da Espanha. Olha aí, péssima decisão do árbitro. E aqui, cara, é o que eu falei, cada um é cada um. Minha opinião sincera não é, mas é que eu falo assim, o árbitro dentro do jogo, ele vendo a atividade dos jogadores, a movimentação dos jogadores, como a bola tá chegando, como a bola bate no braço, possíveis jogadores em volta que poderiam se apresentar, pegar essa bola e tentar concluir em gol, ele tem toda essa percepção ali dentro da grande área no momento em que ele marca a penalidade. E ele não demorou para marcar a penalidade, não foi um negócio que ele parou, raciocinou o que ele viu e apitou. Não, o negócio aconteceu e ele apitou. Então ele teve uma percepção imediata do que estava acontecendo lá, e por isso que eu falei, eu acho que o árbitro de vídeo não deveria ter interferido. Mas como interferiu, aí eu falei, cara, com essas imagens do árbitro de vídeo não tem como eu falar que foi pênalti. Eu acho que não foi. Mas, como eu falei, eu não tenho a percepção do árbitro ali dentro. Da dinâmica que está acontecendo ali. Ele tem total noção da dinâmica. E dentro dessa dinâmica dentro da grande área, ele apitou e marcou a penalidade. E por isso eu tô de acordo. Assim, eu não sou contra quem acha que foi pênalti, tá? Não sou contra. Eu acho que é muito válido. Tá? Aqui, ó. A primeira foi defendida por Cucurella. O Flu teve duas chances claras. A primeira foi defendida por. Cara, esse Cucurella é absurdo que ele joga, né? Que marcador, mano. Na linha de gol. E a segunda foi um erro grave. Ó, erro. Olha, o Marca falou que foi um erro grave. O Diário Marca da Espanha, um erro grave do árbitro francês Letechier, que não puniu o óbvio toque de mão de Chalobah. Ele apitou inicialmente, mas depois voltou na decisão com a ajuda do VAR, considerando a posição natural. Não importa, ele estava ocupando espaço e era isso que deveria ter prevalecido. Olha aí, ó o entendimento. Cada um tem um entendimento. Não, ele estava ocupando espaço e era isso que deveria ter prevalecido. Ele não deixou a bola passar, que ia em direção ao centro da área, e isso foi ignorado. Para mim, uma péssima decisão do francês, um ótimo árbitro, aliás, ele será crucificado no Brasil. Cara, o Juan Castro, relaxa, nós estamos acostumados com um árbitro ruim, e esse aí eu não acho nem que foi um erro crasso, viu? Relaxa que aqui nós estamos acostumados com cada qualidade que você não tem noção. Isso aqui é peixe pequeno. É peixe pequeno. O Letechier aqui, cara, aí vão ter interpretações e interpretações. Isso aí, para mim, é dos males o menor, né? Lógico que o torcedor, obviamente, dos males o maior, mas eu acho que do que a gente vê aqui no nosso futebol, fique tranquilo, viu, Ruga? Se você pegar para ver uma semana de Campeonato Brasileiro, você vai ficar maluco com as coisas que a gente vê aqui. Bom, vamos finalizar, vamos correr aqui para finalizar. O Botafogo anunciou a contratação, foi bem rápido, né? Do filho do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti. A gente nem falou sobre isso. E aconteceu essa semana aí. E, cara, trabalha com o pai desde 2002. Tem coisa aqui que eu não sabia, por isso que eu trouxe a notícia. Trabalha com o pai desde 2012. E a primeira ruptura na trajetória entre os dois, por Jéssica Maldonado, natural de Parma, na Itália. David nasceu em 1989, no meio do futebol, enquanto seu pai ainda era jogador do Milan. Olha que beleza. Olha os dois aqui, ó. Clubes e funções de David Ancelotti na carreira. Ó. Começou em 2012 no PSG, preparador físico. Aí em 2013 no Real, auxiliar de preparação física. E aí virou auxiliar técnico para nunca mais deixar o cargo. 2016, 18 no Napoli, 19 no Everton, 21 no Real Madrid, 25 na seleção brasileira. E agora vai seguir caminho solo. Não diria que totalmente solo, né? Eles vão estar os dois no Brasil, os dois no Rio de Janeiro, aliás, vão ter muita troca. Então,
o cara vai, né? Acho que o cara vai ter essa separação do dia a dia, mas não vai perder contato. E é uma aposta, eu acho que é uma aposta. Eu acho muito válida a ideia do Botafogo. Eu só acho que o John Textor se contradisse mais uma vez. Só isso, tá? Óbvio que é a primeira experiência do David, o Textor deve ter conversado muito com ele, mas ele falou que queria um treinador com o estilo Botafogo Way. Os estilos de jogo do Carlo Ancelotti não é bem naquilo que a gente. Claro que montou boas equipes, boas equipes, não, excelentes equipes, equipes campeãs, mas também o material humano que ele tinha à disposição era muito diferenciado. Mas não é um cara que vai para cima, que amassa o adversário, que para mim me pareceu que é o tal do Botafogo Way. O Carlo Ancelotti é um cara inteligentíssimo e ele vai fazer o jogo de acordo com o adversário. Se tiver que defender o jogo inteiro e jogar por uma bola, que não é o tal do Botafogo Way, o Ancelotti vai fazer isso. E, aliás, fez muitas vezes. Então, não é este treinador que nos remete a Luiz Henrique, treinador do PSG, que nos remete o treinador do Manchester City, esqueci agora. Oh, cara, o lendário treinador. Esqueci, mano. Pô, não é possível que eu esqueci o nome do lendário, mas beleza, assim. Mas não é esse tipo de treinador. É por isso que eu tô falando. A mim me estranha, tá? Ainda mais um treinador iniciante. Falou do tal do Botafogo Way, para mim mais uma contradição. Não, neste momento, tá? Ele pode se tornar pode transformar o Botafogo numa máquina, mas neste momento, se a gente pegar o histórico do Ancelotti e agora você pega um treinador iniciante que nunca treinou nenhuma equipe, não faz sentido. O tal do Botafogo Way. Mas enfim, o John Textor ele vive se contradizendo. E aí o Carlo Ancelotti desejou boa sorte ao filho, de perto, com todo o amor do mundo. Tá aí, né? E muita sorte na sua nova aventura. Acompanharemos você de perto com todo o amor do mundo. Força! Legal, eu não vou perder contato não, os dois vão ficar no Rio de Janeiro lá, não vai perder contato não, pô, vão ficar bem próximos. E claro que cada um treinando o seu, cada um treinando o seu respectivo time, um a seleção brasileira, o outro o Botafogo, mas vão estar pertinho, pô, Rio de Janeiro, duro ia ser se ele treinasse uma equipe do Sul, ou do Norte, do Nordeste, aí já fica um pouquinho mais distante, né? Até a de São Paulo é até meio perto ainda, mas vai estar no Rio, pô, vai estar do lado, praticamente do lado. E para finalizar, né? Não, finalizar, não, pô, tem mais algumas notícias rápidas, vamos correr. Ancelotti condenado por fraude fiscal em 2014. Não vai, diz que a pena é multa e pena de 1 ano, mas como ele é réu primário, não será preso. Mas, cara, querendo ou não, é uma notícia que causa um certo abalo, né? Causa um certo. Pô, que susto, que o Ancelotti condenado. Mas aconteceu isso com o Messi também, tá? Pra quem não se recorda, aconteceu isso com o Messi também. Todo mundo dizia, nossa, o Messi vai ser preso. Vai nada, gente. Réu primário não vai ser preso, tranquilo, tranquilo. E aconteceu, o Cristiano Ronaldo também saiu da Espanha chateado com o fisco espanhol, enfim, deve comer uma bela receita, né? Para finalizar, o Palmeiras anunciou aí o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, atacante paraguaio de 25 anos, e um cara que chega para repor aí a saída do Estevão e também do Paulinho, que vai para cirurgia e vai ficar fora o restante da temporada. Então, já rapidamente, o Palmeiras se move no mercado e traz um jogador do futebol inglês, hein? Que coisa, hein? Que momento aqui, ó. Já com a camiseta do Palmeiras. Bacana, né? E ele falou que o Gustavo Gomes teve influência. Revela a ajuda do Gomes. Aí, legal, pô. Legal. Tá aí, né? Não sei, não conheço, tá? Sincero, honestamente, não conheço. Ele chega com um contrato de 5 anos, válido até o meio de 2030, por 14 milhões de euros. Cerca de 89,5 milhões de reais, sendo 12,5 fixos. Desses 14, né? E os outros dois, aí não sei como é que vai ser pago. Mas Peraí, deixa eu retomar o raciocínio aqui. Não, sinceramente, que eu tava falando. Sinceramente, não sei como joga, não conheço. E só sei que
Sempre que quando chega um jogador, se fala que tem que passar pelo aval do técnico, do diretor de futebol e da presidente. Então, passou pelo crivo dos três. A gente imagina que seja uma boa contratação. Vamos aguardar, né? É isso, gente. Por hoje é só. Hoje vamos ter PSG e Real Madrid. A sorte está lançada. Vai ser promessa de um jogaço, hein? Promessa de um jogaço. E a gente vai acompanhar aí, obviamente, com um pouquinho mais de tristeza, mas faz parte, né? A gente sabia que era uma parada difícil. E olha, eu confesso que o saldo foi melhor. Se a gente for pensar no começo, tá? No começo de tudo aquilo que a gente imaginava que ia ser essa Copa do Mundo, eu acho que o saldo foi extremamente positivo. Eu acho que a gente não. Era difícil, muito difícil imaginar que uma equipe pudesse chegar até a semifinal. E o Fluminense chegou. Então, o saldo acho que é positivo, pensando assim, do que a gente projetava lá no começo, tá? No começo da Copa do Mundo. É isso, gente. Perdão pelo longo podcast, se alongou demais aqui, mas faz parte, né? Faz parte. Eu vou finalizando por hoje. Não sei se eu gravo amanhã, mas talvez sim, talvez não. Mas vamos acompanhar o jogo aí, um jogaço do PSG e do Real Madrid. Amanhã, se der um tempinho, a gente volta e comenta rapidamente a definição da final da Copa do Mundo, tá? Valeu demais. Um fortíssimo abraço, beijo, abraço. E até amanhã ou depois, né? Enfim. Até mais, gente. Tchau.